episódio 54, e eu quero que você tenha em mente tudo o que a gente viu nesses últimos dias. Porque esses versos que a gente está lendo hoje, que é capítulo 9, versos 30 a 32, eles parecem que são só uma repetição, tá? Jesus está falando de novo, uma coisa que ele falou há pouco tempo atrás, aqui no final do capítulo 8, que é quando ele prediz a sua morte e ressurreição. Só que é importante que a gente tenha em mente tudo o que acontece entre esses dois eventos, entre essas duas falas de Jesus, que aparentemente são repetitivas. Entre a primeira vez que Jesus prediz sua morte e ressurreição e a segunda aqui, Jesus fez um monte de coisa. Ele revelou a sua glória para 3 dos discípulos, ele falou sobre a cruz que os discípulos deviam carregar e ele também fez uma cura milagrosa que os discípulos não foram capazes de fazer. E aí Jesus então lembra eles de novo que ele morreria e ressuscitaria no terceiro dia. E esse trecho que a gente está lendo hoje acaba falando que os discípulos, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. E a gente pensa, Jesus já falou isso, estava lá no Velho Testamento, por que os discípulos não entendiam? Para os discípulos era muito difícil conciliar aquilo que eles viam com aquilo que eles ouviam de Jesus. Eles viam Jesus fazendo curas milagrosas. Pedro, Tiago e João viram a glória de Jesus. Eles sabiam que Jesus não precisava morrer se ele não quisesse. Ele tinha poder suficiente para instaurar um reino terrestre como eles esperavam. Mas mesmo assim, Jesus constantemente decepcionava os discípulos no seu discurso e falava que ele seria morto e ressuscitaria no terceiro dia. Quantas vezes essa dinâmica não acontece na nossa vida? Sabe aquela coisa de você pedir um sinal para Deus? Tipo, se eu quero, se é para eu fazer isso, então que isso aconteça. Ou então, eu vi isso e isso acontecendo na minha vida, então provavelmente Deus está querendo dizer que eu devo ir por esse caminho. Cada vez mais eu acho que isso é uma grande furada. Porque a nossa lógica não é a lógica do reino. A não ser quando nós somos transformados pelo Espírito de Deus, e a gente viu ontem que isso precisa acontecer diariamente, a nossa maneira de raciocinar, a nossa maneira de prever o futuro não é a maneira de Deus. Todo dia a gente precisa lembrar que a gente, se deixar por conta própria, a gente vai fazer as predições mais erradas possíveis. Porque a gente espera coisas de acordo com a nossa natureza, de acordo com o nosso egoísmo, de acordo com o nosso instinto de proteção, que a gente já falou aqui também, de acordo com a mentalidade do reino, que não é um reino de Deus. A gente precisa ser transformado todos os dias. E mesmo assim vai ter um monte de coisa que a gente não vai entender. Se a gente quiser de fato descobrir qual é a vontade de Deus, a gente precisa pedir para Ele limpar a nossa mente, primeiro de tudo. Limpar nossa mente das nossas ideias pré-concebidas, dos nossos preconceitos, e isso é muito importante quando se trata de ler a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia já sabendo o que a gente vai encontrar, a gente só vai encontrar o que a gente acha que a gente vai encontrar. Mas se a gente lê a Bíblia com um olhar novo, como uma criança, todos os dias, a gente vai encontrar coisas que a gente não veria de outra forma. Se a gente todo dia pedir para Deus renovar a nossa mente, a gente vai enxergar o mundo de uma forma muito diferente. E a gente vai descobrir cada vez mais sobre quem é esse Deus e o reino dele. Infelizmente, a gente vai continuar como os discípulos, sem entender nada. Mas que, diferente dos discípulos, a gente interrogue a Deus. Porque aqui falou que eles não compreendiam e temiam interrogá-lo. Essa é a pior parte. O não compreender é meio dado, a gente sempre vai ter dificuldade de compreender. Mas o não interrogar é o problema. Não faça isso. Se você não entende, ora a Deus e peça para Ele te mostrar ou para Ele te revelar de alguma forma alguém que possa te ajudar a entender. Então, de toda essa história, de toda essa repetição, o que fica é, você vai entender errado, isso é fato, mas não deixe nunca de pedir a Deus para que Ele te mostre a coisa certa. E essa repetição de Jesus aqui mostra o quanto Ele está disposto a repetir, 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 até que a gente finalmente consiga entender.